perguntar é o seguinte. Aqui no Vale houve sociedades que davam bailes. E houve diversas sociedades. Qual é a que se lembra mais antiga de todas? Aqui o Celeiro das Ratas. E o Celeiro das Ratas a Celeiro das Ratas era a sociedade... Chegou a ser uma sociedade. De quem? De quem? Era do povo, da rapaziada do campo. Mas era para todos ou era só para os camponeses? Para os campos. Para os do campo. E para os ricalhaços, era aquilo lá ao pé da fonte. Lá em cima. Ao pé da fonte e isso Três era... bicas. Ao pé da fonte das Três Bicas, das Leoas, não é? Eu moro agora a Fátima. Por cima. Pois. Portanto, aquilo que era das Leoas. Pois. Aí como a sociedade... Portanto, era a sociedade do Leão. Era. Chamava a gente a sociedade dos ricos, era aí. As dos pobres, era aqui. Portanto, havia o Celeiro das Ratas, que era só para camponeses. É aqui. Era para a gente, mas era... Era aqui. Do lado lá. Que era aqui em Cadima. Oi. Havia uma sociedade que ficava por cima do sítio onde era a casa do Manuel do Eduardo das Bicicletas. Exato. Que era por cima... Era a sociedade dos operários. Dos operários. Oi. E houve a sociedade no sítio do Leão, que era a sociedade dos ricos. Chamavam-lhe o clube, era o clube. Não é? Nessa altura em que havia a sociedade recreativa operária, parece que havia uma certa dificuldade ou os operários não gostavam muito de aceitar os camponeses. Não. Pois não ia lá ninguém. E a outra também não queria os pobres, que são os ricos. No Leão. Portanto, a sociedade recreativa operária, eles queriam que fosse só para operários. Os camponeses não podiam ir para a sociedade dos operários. Não, ninguém lá ia. Ninguém lá ia. Mas depois, a determinada altura, houve uma mudança. Pois. Quer dizer que a outra sociedade, que se continua a chamar Sociedade Recreativa Operária, também admitiu os camponeses. Mas foi. Foi assim. Depois abriram aquela lá em cima. Ao pé da cabine? Quando se vai para aquilo que você vai, lá por cima. Essa aí é que tem durado bastante tempo. Foi aí que se juntou tudo. E foi aí que se juntou e passou a haver só... Agora essa aí vai tudo. Vai tudo. Essa sociedade, no fim de contas, a Sociedade Recreativa Operária, foi fundada em 1929. Foi assim quando eu tinha lá no Coisa Bandeira. Tinha lá Portanto, o senhor tinha 4 anos... Era o cachorro pouco. Quando a sociedade foi... Pois. Quando entrei lá dentro, já, olha, entrei com a rapaziada, mas ainda não passou novo, ainda não dito. Sr. José da Cruz, o senhor sabe dançar? Diga? Sabe dançar? Era especialista. E especialista com a sua senhora. O que é que gostavam mais de dançar? Era tudo. Tudo. Mas uma valsa para mim e para ele era Portanto, dançava a valsa e mais o quê? Valsas, tangos, corridinhos, marchas. Era o calhava, pronto. A gente mandava tudo. E quem é que tocava? Olha, o Zé do Forno, que era depois começou a ser o Zé Nogueira. E esse Zé do Forno era de cá do Vale ou era de fora? Não, era de Pontevedra. Era de Pontevedra. O que é que ele tocava? Era tudo. Concertina. Mas qual era o instrumento que ele tocava? Concertina. Era. Sim, senhora. Era a coisa que a gente gostava mais, era da concertina. Olha, quando eu tirei as sortes, a concertina, mas era um grande concertinista. Era o... Como é que é? Era ali da Piazza. Era o Melancia. Melancia? Pois. Ou depois começou a ouvir o Zé do Forno. Ou depois começou a ouvir o Zé Nogueira, que era aqui o Vila Chã. Ou depois começou a ouvir esse, diziam até que os gajos que ensinavam os outros a tocarem. Às vezes ainda ouvi na televisão. Ou depois começou a ouvir essa coisa, depois começou a ouvir mais músicas. E onde é que se faziam os bailes? Olha, os mais antigos é daquele da Maria Joaquina, lá em cima. Ou depois começou a ouvir aqui para Ratas, Celeiro das Ratas. Foi assim. E quantos bailes, mais ou menos, é que se faziam durante o ano? Eram bastantes, poucos? Não, assim, muitos não. Também não podia ser. Mas fazia-se os bailes bons, faziam. Na altura das festas? Pois. Fazia-se. Há uns bailes bons. E tinha muita gente, raparigas e rapazes. Olha, fazia tudo. E o pessoal de fora vinha cá também? Não vinha quando era o tempo da vindima, da desfolha. Batia aí tudo.
e o pessoal das terras em volta também vinham aos bailes aqui no Vale? Vinham. Os bailaricos aí em volta. A Vila Chã, a Atalaia, Cristo. Eu e mais um António Catalão. A pé. Era a pé para lá e a pé para cá. E mais o Manuel Brás. Uma vez vinha o Manuel Brás, é um pouco mais velho que você, não é? Você que eu. É mais velho, é. Que o Manuel Brás ali do Brasil. Vimos do baile, quem era o meu chofer da bicicleta, era o Manuel Brás, era eu, aí já o meu António Catalão não ia. Eu não tinha bicicleta, eu também não. Mas o Manuel Brás queria sempre quem fosse mais ele. Era eu, era o Manuel Brás e era o Mirosca. Já que assim para mim, Carlheta, olha que a gente hoje ou amanhã vamos para a Vila Chã. Podes ir ou não? Vou. Uma vez que os pais entram, cá em casa da isenta e fomos lá à Atalaia. Quando vimos para cá, quem tinha a bicicleta era o João Brás. Ali ao pé do portão da Fonte Boa, desde aqui para lá, e a estrada tinha lá uma rigueira, é uma coisa assim, o Manuel Brás pesado, e o Manuel Brás assim muito pesado, que por cima a vareta. A bicicleta, estávamos todos, a bicicleta bem. A nossa sorte, a valeta estava assim, e a gente vinha assim, passámos assim, aquilo foi assim, pum, pum, ala. Cabrão que mata a gente. E não, se a gente cai, à velocidade da gente tinha, era lá no trecho. Nessa altura a estrada era a terra batida. Era só buracos. E o vale era a mesma coisa, só havia a estrada principal que era de Alcatrão, o resto era tudo. É só buracos. Exatamente. Ninguém tinha dinheiro. Exatamente. Eu tinha ido à Alma, mas não foi à Fonte ali. Foi à Fonte lá assim, às 3 bicas. E o Zacarias estava assim ao pé da gente, ela estava com as costas lá, estava por cima, e vai ela, passou, e o Zacarias começou a olhar para ela, ela agarrou-me para as costas e vai assim, vai até ela. O quê? Vai até ela, é agora. O Zacarias. Foi quando eu fui lá no muro. Muito bem, foi para a vida. Foi. Sim, senhora. Nesse dia. Não venhas muito atrás de mim, olha o meu pai, está bem. E foi difícil começar a namorar, ter que falar com os pais? Certo que eu fosse para lá, estava ela. Estava mais que eu, se calhar. Uma coisa boa. Era bom, sabias tu se era bom, se era ruim. 17 anos, eu queria lá namorar, calhou, andávamos a trabalhar juntos. Mas calhou assim. e ficou bem. Pois, ficou bem para o resto da vida. Pois foi. Andámos juntos, vimos à Ponte de Vala Alga, que andávamos no campo juntos. Um homem que andava aí no Vale e que toda a gente conheceu, que era o Franco. O que é que o senhor tem a dizer sobre o Franco? Era um grande trabalhador. Era um grande trabalhador. Pois era. Mas ele depois ficou... Adoeceu. Namorava a Maria da Luz. A Maria da Luz, vai ela deixou, depois o valeu, mas é para trabalhar. Olha, uma vez andava a pevar daquela vinha pelada com o Lico, que é do Gracês. E eu depois, quem foi a alga dele nesse dia fui eu e ele. E a Figueira, para a gente caldear, era cachorro, era na estrada. A estrada é uma estrada desta batida do campo. Epá, tem lá assim uma coisa, a estrada aí, tinha as vinhas dali e daqui, a estrada era larga. E aí é que a gente foi, eu e ele, fomos fazer a feira. Epá, o raio do homem, não sei como é que fez fazer aquilo. A Figueira estava assim aqui, estava aqui a estrada, a gente tem aqui a coisa, a Figueira, e eu estava assim, bem perto, daqui assim. Eu estava a fazer a Figueira e mais eu. A Figueira já estava a arder, epá, o homem vai fazer assim, olhar assim para o lado do sol, e ele diz, vai-me dar um urso, epá,
aquilo dava uma porrada na cabeça, chão. E os cantos da boca era escuma, parecia não sei o quê. Eu dei enxandar aos ovos, os outros vieram a correr, levantaram-no. Veio logo tudo a correr. Olha, o Franco levava fatadas na cara e tal, e humilharam e não foi ao lugar dele. Mas quer dizer, ele antes de ter esse problema e antes de ter tido essa situação... era um homem bom. Um homem bom, trabalhador. Foi sempre. O Sr. José da Cruz tinha aqui um vizinho, que era o marido da Dona Mercedes, o Benjamin Sérgio. Lembra-se dele? Diga. Lembra-se dele, do Benjamin Sérgio? Eu lembro. Eu quero ir falar nesse caso. Então, o Benjamin Sérgio, ele era uma pessoa com muita... Era, sim, senhoras. É um educado. Sim. Tinha qualquer coisa que pôr na cabeça para fazer poesia. Era inteligente. Era, sim, senhoras. Era um bom homem. Ele construía coisas com as mãos, não é? O que ele se punha a fazer, fazia tudo. E ele fez uma aldeia pequena, representou uma aldeia pequena como se fosse o Val. Essa lá ele fez tanta coisa. E até expôs na Feira do Ribatejo, não foi? Olha, isso agora que eu não lembro. Ó José da Cruz, e lembra-se dele participar também nos teatros? A pintar os cenários? Lembra-se? Ah, bom, então era outra coisa que eu queria confirmar. Portanto, ele também participava naquela equipa. Eu fazia tudo. Tudo. Aquilo era o homem, mas sempre que era aquilo. Aquilo que o homem pensava em fazer, fazia tudo. Uhum. E tudo com respeito, tudo ali. Sabia o que fazia, pronto. Eu não sei se ele tinha algum estudo. Era assim. E quando ele pensou fazer a festa do nosso vale, foi o nosso vale todo enfeitado, que a gente fez rosas, enfeitámos o vale. Quando vi Nossa Senhora está lindo! Lindo fez ele. O vale ficou todo lindo, cabeças, cobras, tudo para ver. Esta estrada estava aqui linda. Era muita terra nessa altura. Então, isto era tudo terra. Ou depois é que isto foi andando. Quando foi levar as bicicletas, foi levar as bicicletas. É quando arranjaram esta rua, aqui e lá, aquela, ao pé da passagem, ali, antes de chegar à estação, essa por baixo. Há uma outra coisa que eu quero perguntar-lhe, que é o seguinte: o Vale teve sempre, pelo menos até determinada altura, uma certa divisão entre os de baixo e os de cima. Eu já não apanhei isso. Já não apanhou? Não. Mas... Eles reclamavam-se uns aos outros, mas o meu pai contava aquele de cima, chegando ao meio-dia, parece que era o meio-dia. O lá de cima, que desce cá para baixo, os cá de baixo, a cachapurra, foram-se todos a brigar. Na altura que era isso, assim. Mas eu já não apanhei isso. Já se davam todos bem, os de cima e os de baixo? Já estava tudo bem. Já. Ainda bem. Mas os do Rio das Patas era uma coisa ainda lá mais para cima. Era. Davam-se bem, mas não era assim lá. Só isso. Mas havia uma altura que era quando os rapazes iam às sortes, que juntavam-se todos e aí as lutas terminavam, não era? E era a fonte lá de cima iluminada, como era, e arranjadinha como devia ser. E esta cá em baixo também. Mas arranjado não devia ser. Isso é do Natal. Iam roubar laranjas, fizeram laranjas, ou depois tudo comido, tudo bebia daquilo, à mesma. Mas, ó José da Cruz, isso era na altura do Natal? Era, à véspera. Portanto, na altura do Natal e na altura das inspeções, de ir às sortes? Eu não lembro se de ir às sortes, juntavam-se, havia bailes e havia festa? Era, mas ainda me lembro já bem. Do Natal sei que era à véspera. Do Natal, esta fonte cá de baixo e lá de cima era tudo enfeitado. Agora, então, e diga-me uma coisa, havia outras festas que era, por exemplo, o enterro do bacalhau? Havia. Também fizeram. Mas era o enterro do bacalhau. Corria um val todo, a Isenta, a Atalaia, Almestere, Cartacho, Vila Chã, dava assim a volta. Iam por aqui, a cavalo em burros. Acabou tudo. Iam por aqui, eram formados na Isenta. Na Isenta que eram formados. Ou depois iam dar a volta, por Cartacho, Vila Chã, tal. Vale outra vez. E que era bonito. Era bonito. Portanto, paravam e representavam. Depois ali o braveiro,
era a velha. O Federico. O Federico era a velha. Epá, ele estava igual uma velha. Que aquilo assim, e com os ombros, o gajo, assim, vestido à velha. E assim. Mas deixa estar sentado. Não, Assim, deixa-o levantar, o levantar. gajo assim com o corpo. É o quê? Desligava a mãe. Depois lá eles diziam não sei o quê, a puxar ao velho, não sei o quê, mas bonito. Sim senhor, mas bonito. Depois assim o pescoço, epá, o homem está ali com uma velha. Fizeram essa festa quando os tios lá comprou uma caminhonete. Quando foi a estrear a caminhonete, foi nessa festa. Essa relação da velha. Mas entravam outros além do Frederico. Entravam outros depois. E também entravam raparigas ou era só homens? Na celebração da velha era só homens, não era? Mas para não quero também. E no enterro do bacalhau também era só homens, Era. não Era. Olha, não ia mulher nenhuma, parece-me que não. Acho que não ia. Eles tinham que dar a volta lá por trás, dentro ao cartaz, havia uma chão, depois cá lá outra vez, depois eu ia ao lado da fonte, é que era outra vez a boina. Agora, lá na isenta, era o ar grande, tudo, cada qual deitava a sua viva, a sua coisa, e depois iam então nas caminhonetes, no entorno do bacalhau, o Federico, ele estava igual uma velha. Ele disse, ele estava igual uma velha, fazia um papel mais bonito. Eu acordava, tinha as coisas deles. Agora, José da Cruz, o senhor casou-se cá no Val, casei, e a boda foi cá no Val. foi. Morou lá em cima. Estrouros da Janota. Estrouros da Janota. Estrouros da Janota. Sim, senhora, que era uma senhora. Real, Teve aí Foi uma data de anos. uma data. Eu aqui aos casamentos todos. Ainda me lembro dela fazer os casamentos das minhas duas irmãs mais velhas. Ela já tinha uma certa idade, mas era fantástico. Ele é que fazia os casamentos. E, portanto, quando o senhor casaram, já tinha casa sua ou teve que alugar? Muito linda. Aqui. Não interessa. Aqui. Era sua. Eram palheiros. Sim. Eu tinha que mandar arranjar tudo. Portanto, Eu tinha que mandar arranjar isto tudo. ficaram com casa aqui na casa que era de... Sim, Eu dei agora a casa do Olha onde é a casa da minha filha. Aí é que era a casa, era uma casa desta altura. Uma casa velha. Depois, olha, está toda ali assim, um tal poço, levava-se um bocado. Foi toda para ali. Então, e depois, teve filhos? Quantos filhos é que teve? Ela que teve, foi só a Nelita. Teve a Nelita. E chegou. Foi. Ótimo, muito bem. Levou o freio. Sim, senhora. Muito bem. E chegou, foi mas... pai com quantos anos? Eu, Quantos anos tinha quando a Nelita nasceu? 24. isso é 24. Então foi logo... 23. Foi logo... 23 ou 24. 23. Então casou com Tive que um idade? ano sem casou. Está bem, já percebi. Casou com 23. Já percebi. Casou com 23 e ela nasceu com 23. Quando o senhor tinha 23. Casou com Não, 1949. tinha 25 anos. Casei em 1949 Tinha e 25. eu nasci em 1950. Tinha 25. Está bem. Então, nasceu no ano a seguir. Foi. No ano a seguir. Tá Foi, bem, tá bem. casei em 1929 e eu nasci em 50. Sim, senhora. Casou em 49 e a Nelita nasceu em 50. 50. Isso pronto, até era bom continuar, mas afinal ficou só. Ah, certo. Gostava muito ao cobre. Gostava muito de dinheiro e Olha. e os senhores tinham que trabalhar. E nem tínhamos dinheiro. Olha, Naquele tempo era uma miséria de tinha coisa. 10 anos e 4 Tinha algum dinheiro. Pois tinha Não também. tinha dinheiro nenhum. Olha, isso já foi tão... Mas tinha honestidade, tinha força de trabalho, tinha honradez e isso é muito importante. Tinha. E tem. E já disse assim, que os meus colegas diziam-me: onde é que vais roubar tanto dinheiro para pagar aquilo que tem mais? É Foi passado por mim. É verdade. Tinha que haver. E eu disse: sei lá, olha, vamos a ver. E nunca perdi a esperança nisso. Nunca desmorci. Nunca desmorci. Às vezes andávamos no campo, claro, tinha uma carga, olha, seja o for. E nunca desmorci. Nunca.
O senhor gosta muito do Val de Santarém? Gosto. Criado, feito e batizado, tudo. Nunca tive me conhecer outra terra. Mas, e hoje como é que vê o Val de Santarém? Olha, hoje vejo muito melhor quando eu nasci. Hoje está melhor em toda a maneira. Tudo. Mais respeito. Os tempos são outros. Tudo muito melhor. Tudo. O tempo em que o senhor era criança e depois até determinada idade foram tempos muito difíceis. Foram muitos. Trabalhava-se muito, passava-se muitas dificuldades, muito Ninguém frio. tinha nada. Muito frio. Ninguém tinha nada, tudo descalço. Diga onde Eu é que tinha era 14 anos e andava descalço. Olha, diga onde é que era a sua cama. Sabe onde era a minha cama? Em cima de um Não caixote. diz nada. De um caixão, desse do milho, do feijão. Aí é que era, naquela casa. Pois. E o chão era tijolo, mas era tijolo partido, tudo torto. Quer ver? Pois, de E facto, a casa cabia lá uma raposa a entrar à porta. Sr. José da Cruz, lembra-se de quando as casas do Val, muitas casas do Val, eram de terra, o chão era de terra. Era tudo. Era tudo. E tinham Eram lavadas com uma vara ao meio para segurar o telhado. Era, sim, senhora. um pau Chega lá que não é você está a entrevistar. Muito difícil, muito difícil. na viga. E havia muito frio. Olha, era telha-vã. Telha-vã. Era. Exatamente. É verdade. Eu namorava aquela. Ainda dormia em cima de uma esteira e de um caixão desses grandes, de terimilho e favas e coisas assim. Então, a minha cama era isto. Tempos muito difíceis, não é? Era como um cão. A dormir era como um cão. Ali estava. Tinha sobretudo, como fui à Feira de Santos, e mais do tanto catalão, vai comprei o sobretudo, e dormia em cima do caixão, sobretudo. O sobretudo tinha era pulgas. As pulgas iam comendo. Sobretudo era... Sim, era uma realidade naquela altura, é verdade, era muito difícil. Era uma esteira. Depois tinha uma manta, comprei uma manta na Feira dos Santos. Essa manta era o meu cobertor, o meu lençol, o meu colchão, era tudo. Sabe, Sr. José da Cruz, é assim, estas coisas que foram realidades da sua vida e que os da idade da sua filha e outros com mais anos e outros com menos anos ainda viram alguma coisa dessas? Eu já vivi noutra. Já foi muito diferente. Já foi muito Mas diferente. os mais novos não se fazem uma mínima ideia do que... Não. Ora bem, isso foi há 60 e tal anos, há 70 anos, o Val e a vida das pessoas do Val era assim. Até eu tinha uns 7 anos ou 8, dormia com meu pai e com a minha mãe. Na mesma cama. Dormia todos três. Dormia todos três na mesma cama. Pois é, foi fluente. Faz conta que foi um pedinte, coitado. Depois comecei a exportar, comecei a ganhar ideia, comecei a arranjar dinheiro, comecei a explodir isto, a arranjar isto. Foi assim. É que a grande maioria das pessoas do Val, e de outras terras ainda tinham menos do que o Val. Porque não tinham tanta coisa para cultivar. A vida das pessoas há 70 e tal anos, 80 anos, era assim. Esta era a realidade. Não tinham nada. Esta era a realidade. E isto aqui era um bocado de terra qualquer, depois eu fui endireitando isto. Eu fiz o poço, fiz tudo quanto está feito. Mandei fazer tudo. Outra coisa que eu lhe queria perguntar e tem a ver com esta zona em que o senhor vive e os seus pais e a família. Esta zona aqui é a zona de Cadima. É. E sabe-se que esta zona tem esse nome porque vieram para aqui pessoas... Os gajos de Cadimba. Cadima. Cadima. Lá acima. Os caramelos da zona, já não sei assim que chamava, e é assim que eles chamam-se caramelos, e há os caramelos, os gaivelos, há os avieiros, há os ratinhos. Portanto, esses que emigraram para aqui, vinham para aqui trabalhar na altura em que lá eles não tinham trabalho. E vinham até trabalhar para aqui
por preços mais baixos do que os homens daqui. E isso gerou algumas lutas, não é? E tinham trabalho quase todo o ano. Tinham trabalho todo o ano porque eles vinham com um preço mais baixo. Vinham para Lima, vinham para a Casa Graceias. Tinham mais pessoal. Depois vinha o pessoal do Lico, lá para baixo também. Depois vinham mais. Alguns vinham que ficavam por aqui e já se iam embora. Vinham no comboio. E era assim. Depois só iam à terra, uma vez ou duas por ano, pronto. E por aqui andavam. Os ficavam por aqui. Olha, o pai do Zé Lopes, o Dono Lopes, ficou por aqui. Cá casou, cá teve os filhos, cá não foi só eles, foi mais. E alguns vinham para o Falcão, depois vinham até aqui, e as raparigas andavam para lá mudar trigo, arranjavam namoro com elas. Era assim. Portanto, alguns desses homens que vieram dessa região ali de Cantanhede, perto de Coimbra, que há uma terra chamada mesmo Cadima, de onde veio a maior parte dessa gente, fixaram-se aqui e alguns até arranjaram namoro e casaram cá. Até pois foi. Toda a gente sabe, é a zona de Cadima, quer dizer, as pessoas vieram para cá e instalaram-se aqui e ficaram a viver bem aqui. Até foi. Não é? Foi. Depois havia aqui um outro grupo que era os da fábrica, que trabalhavam ali na fábrica dos briquetes. Vieram para cá muita gente. Também vieram cá muita gente por causa da fábrica dos briquetes. Portanto, essa fábrica dos briquetes chegou a ter muita gente empregada. Olha, chegou, mas só foi bastante. Foi. Mas há quem diga que essas pessoas ficaram todas com... As que trabalharam lá mais anos ficaram com os problemas de saúde por causa do pó. O pó preto, não era? O pó preto. O pai da Nelita morreu com problemas de pulmões, não é? Pois foi. Esse morreu com isso. Que doenças é que teve? Só que é as pernas. As pernas é que... Mas nunca teve assim nenhuma doença? Não, nunca tive nada. As pernas começaram a arrebentar. Talvez tivesse 20 ou 21 anos, uma coisa assim. Começaram logo a arrebentar. As pernas. Mas é varizes, é? É varizes. Mas tem-se aguentado até esta altura sem problema nenhum. Tenho. E trabalhei muito por causa do... Não sei porque é que foi isto. Foi? Mas... Porque é que quando era assim para fazer forças e coisas, agora não mais velho, estava na fonte boa. Quando era para fazer forças, e o Alvino e logo rádio por fora. Quem vai fazer o trabalho sou eu. Esse e os outros também não me deixavam fazer força. Portanto, o senhor era uma pessoa com muita capacidade física, muita força. Então, olha, um barril de 50 litros, cheio, agarrava assim do chão, punha-o aqui e punha-o aqui. E alguns estavam a cantar, eu não. Mas... a pulso, assim. E tinha que andar lá para Lisboa a entregá-lo? Agarrava-o assim por baixo, punha-o aqui em cima, aqui do joelho, chegava aqui, fazia assim, voltava por cima de mim. Uhum. O mais peso que eu vi foi um barril a atravessar a estrada, em Lisboa, um barril de 114 litros. Eu depois me dizia assim a mim, você vai deixar o pau, vai. Ajuda-me aqui a endireitar o barril. Endireitei o barril, mas não com a X. Mas estava muito prático naquilo, pus-me em pé, encostei o cu assim à coisa da caminhonete, agarrei-o assim por aqui, punha as pernas, pus aqui em cima. Isso é que arrebentou as pernas. Sr. José da Cruz, quantos litros é que esse barril tinha? 114. 114 litros mais a carga toda, isso seriam quantos quilos? Cheio. 130? Aí. Ou mais. Então e a madeira? Pois é, isto dava mais de 30 quilos. E o ferro? A ferragem. E os aros? Foi o mais que... 114 quilos. Foi o mais que eu dei. Foi em Lisboa, foi um barril de 114 litros. Mas estava treinado daquilo. José da Cruz está-nos aqui a revelar que tinha para aí cerca de 40 anos quando conseguiu levar em peso um barril de vinho de 114 litros. 114 litros.
Em Lisboa e que, portanto, contando, são mais de 114 Mas quilos. é preciso saber andar com o barril desse às costas. Portanto, o senhor tinha, além disso, o saber para fazer uma coisa dessas. Sabe como é que é? Era a força e o saber. Pois, a gente, com um barril desse às costas, não pode ir pôr a trabalhar. Tem que marcar. Põe o barril em cima, mas é até aqui. Aqui Sim, sim. assim, e assim, e quando começa a andar, começa assim. Se desequilibra, está lixado. Um passinho de cada vez e de forma muito equilibrada. Para, desequilibra, parte do meio. Pois, Já exatamente. viu o que era? Eu naquela altura pesava o quê? Uns 80 quilos. O mais que pesei foi 84. Sim, senhora. 84 quilos. Naquela altura pesava uns 80 quilos. Mas também, como tinha bom vinho, o vinho também era de qualidade. Digamos que E tinha esses, sempre vinho depois em casa. esses bocadinhos que bebeu a mais eram de qualidade. Mas o senhor tinha amigos que... Tinha. E tem ainda tem. Olha, a pizza das uvas, nunca pisava, não pagava nenhuma. Eles vinham cá ter que pisar, era aquele que pisava, pagava pouco. Era tudo de graça. Depois vinham a aguardente, comiam figos passados. Então, pois era. Então, estava sempre um garrafão de 5 litros no guarda de vinho do lugar. Hein? Um cheio de vinho e outro cheio de aguardente. Na Ponte de Val, naquilo que era da Marquesa da Ribeira Grande, também houve escola. O meu pai andou lá na escola, contava mil. E, portanto, era mesmo nas instalações, no prédio, no edifício da Marquesa da Ribeira Devia Grande. ser, pois. Eu nunca lá entrei, mas diz que tem lá uma coisa grande, onde é a igreja, que é grande, E capela. a capela. Mas eu nunca lá entrei. Nunca lá fui. Sim, senhora. Essa é uma grande É uma novidade. Faltava-me só aqui uma coisa. É o clube de futebol. Qual foi o primeiro campo que o senhor se lembra de ter existido? Foi cá embaixo ao pé da linha, daquilo do Rivo. À beira da linha, antes de passar a passagem de nível, foi, cá. do lado direito, Foi. naquele sítio onde há aquela... Olha o botão agora. Ele está ao portão. Estava, portanto. Diz para lá do Pinhal. Aí nunca fiz. Portanto, E onde depois- havia uma areia muito fininha. É. Areia Branca. Isso era da Marquesa da Ribeira Grande. Era. Tudo Aí foi o primeiro campo da bola. Aí eu que fui, depois era cachopo. E a equipa que jogava aí era a equipa do Vale, Os Águias. os Águias do Vale de Santarém. E agora jogar a bola. Foi só ali e foi naquilo do Lima, levá-la para lá. Na era do Lima. Isso ainda me lembro desse campo. Mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Agora, Depois passou lá para cima para o... não, já estava lá. Já tinha sido. Não. Depois foi passar lá para onde era a horta do João Nogueira. João Nogueira. Pois, não lembro. Estou a dizer que Foi na mandei para cidade. ali. Ué, E Nem depois, é possível. e depois é que foi, eu dei agora. Pois, já muito depois. Foi. Até não foi, até não estou a dizer. Foi, eu não sei pus o que a estou a dizer. pôr. Olha, quem foi ter com o Zé Martelo, o Cartacho, fui eu. Por causa do campo da bola para ali. Fui eu e foi o Esqueta. Parece-me que foi outra ida. Fomos de bicicleta e fomos ter com o Gil do Zé Martelo ao Cartacho para pedir o campo da bola. Cada fui eu e o Esqueta. Parece que ainda foi outro. Você deve-se lembrar poucas coisas. Foi cedo para Lisboa. Foi assim. A gente foi pedir ao Zé Martelo. Mas falava muito com a mãe dele. O Zé Martelo sempre desceu e dava o campo à bola. Depois o gelo dele levou a gente lá para a adega e Tinha que para a ser. peça larga. Era o João Dias. O João Dias, que o Zé Martelo estava em Alcanhões. E o gelo, ele lá foi com a gente. Depois estivemos lá com ele, eu disse, sabe quem põe isso em pratos limpos sou eu. Eu é que arranjei isso a vocês. E arranjou. Quando a gente depois fazer com o Zé Martelo, estava tudo arranjado. Depois ele,
Levou logo a gente foi para a adega, beber, a nossa pingalhada, e conversar então, aí conversar, isso tudo. Deixa estar quem arranja isso sou eu. Pois ele é que arranjou aquilo. É falou com o sogro, se calhar com a filha da Martel. Vamos lá, ajeitaram a coisa e aquilo correu tudo bem. Muito bem. Pois foi assim. Mais uma novidade. E então o que é que gostava de dizer mais até agora que não disse? Tem mais alguma coisa para dizer, Sr. José da Cruz? Não, que eu saiba não, não lembro. Não. Olha, um grande obrigado e parabéns pela sua vida. Uma vida longa, mas muito bem conseguida. E consegui, parabéns. E mais uma coisa que eu queria dizer, consegui aquilo que queria. Trabalhei muito, noite e dia, mas consegui, e não deu o que queria. Fui daqueles que consegui fazer o que quis e ir onde foi. Trabalhei foi muito. Anda lá para diante.